Um outro ponto que a gente tem também, Fabrício, é a ponto vamos dizer, no mercado secundário dos tokens de staking, né? Então, assim, no caso da Stake Together, ela gera também um token naquela pool, onde a pessoa pode negociar também. Exato. Isso aí é o LSD, né? O pessoal no mercado internacional associa isso muito com droga, né? Mas é o Liquid Staking Token, né? Liquid Staking É, Token, né? agora eles estão chamando de LST, né? Antigamente era LSD, Liquid Staking Derivative. Mas quando você deposita, você recebe esse token, né? Só que esse token, tanto na Lido quanto na Stake Together, são dois tokens diferentes, tá? Então quando você faz o depósito na pool, você recebe, no caso da Stake Together, é o STPET, né? Esse STPET, ele basicamente ali, para você pegar o seu Ethereum de volta, você vai ter que depositar ele depois, né? Se você não deposita ele, você não consegue. Esse token, ele é um token de rebase, né? Então, o que que significa um token de rebase? O token de rebase, basicamente, ele tem o seu saldo alterado ao longo do tempo. Então, por exemplo, você depositou, vamos supor que você tem um STPET, beleza? Quando a pool gerar lucro, né? Ou seja, ela gerar o yield ali, e esse yield ele for para o contrato, esse token, na verdade, por trás você tem shares, você tem participação. Então, ou seja, quando você tem mais Ethereum e a participação se mantém, o que, que acontece? Acontece uma valorização daquela participação. Então, o seu token, ele sofre um rebase. Então, ele aumenta basicamente o volume. Então, em vez de você ter lá, sei lá, você vai ter 1.01, entendeu? E isso, ao longo do prazo, ele vai subindo, né? Esse token, ele não é muito bom para ser usado em protocolos DeFi, por exemplo, você for uma Uniswap, uma Balancer e outros protocolos. Para isso que existe o WSTPET, né, que é o Warped, né, que basicamente é como se você colocasse ele numa caixa. Esse token, ele não sofre o rebase, né? Então, ou seja, você faz essa conversão do STPET para o WSTPET e ele fica dentro dessa caixa. Aí, esse token, sim, você consegue pôr ele, prover liquidez no mercado de DeFi e tudo mais. Por quê? Porque ele não sofre esse rebase. Entende? Entendi. Não, acho que essa explicação que você deu, acho que é uma coisa que eu vejo muito, mas nunca vi uma explicação tão boa, porque na verdade um pouco é isso, né? Você tem um token lá que você vai aumentando a quantidade de tokens que você tem, né? Então, assim, você nunca sabe se tem 101, 102, 103, ele vai subindo. E o outro é que ele tem mas o preço dele vai subindo, né? Porque ele vai referenciar uma quantidade maior do primeiro, né? Então, assim, é uma diferença no fim das contas, acaba sendo uma diferença técnica, mas é uma diferença simplesmente de como é que você mostra aquele resultado, porque os dois vão ter, no final das contas, a mesma coisa, né? É idêntico nesse sentido. Exato. Quando você fazer a volta, né, que você tirar esse WSTPet é como se você colocasse ele numa caixa e ele vai recebendo e ele vai acumulando ali. Na hora que você tira ele da caixa, você vai tirar um valor maior, porque o WSTPet para o STPet não é 1 para 1. Ele vai mudando. Então o WSTPet ele vai, cara, vale um e pouco, entendeu? Ele vai tendo essa valorização. E por que que existe isso, né? Um negócio interessante que na época a gente estava fazendo. Por que que existe isso? Porque basicamente, se você tiver um token que você coloca ele dentro de uma pool de liquidez, aí você colocou uma pool de liquidez lá, por exemplo, WBTC e STPET, por exemplo, né? O cara poder trocar esse saldo desse token, ele basicamente ele iria desbalancear a pool de liquidez e ia estar manipulando o mercado, entende? Porque Então, por isso que exato, por isso que tem essa mecânica. Tem que usar, né? Assim, para quem for prover liquidez em Web3, eu acho que o caminho é esse, sabe? não dava, a pergunta que fica, talvez, Fabrício, não dava para você direto pular esse negócio e emitir só um token que fosse similar ao WTPET, sem ter o anterior? Ou não? Então, aí é que entra outras mecânicas, né? Então, por exemplo, vamos falar aqui de uma mecânica futura aí que está no roadmap da Stay Together, que é, por exemplo, antecipação de yield, né? O que que tem tokens, por exemplo, igual o STPET, que ele é muito bom para você trabalhar com antecipação de yield, né? Então, o que que seria essa antecipação de yield? Por exemplo, se você tem 10 Ethereum, beleza? Se você tem um APR estimado de 5%, logo em um ano você teria ali 10,05 Ethereum, correto? Com esse token de Rebase, você consegue fazer o quê? Um processo de tokenizar só o yield, que você separa o principal, que é o token do STPET, e você cria um outro token só para o yield, que seria, por exemplo, esse 0,5 Ethereum, entende?
E esse 0,5 Ethereum você pode negociar ele no mercado. Então você tem uma negociação em cima do preço futuro, entende? Então, entendi. Você vai ter quantidade, você consegue, da forma como você está hoje, você consegue separar. Se fosse um token só o WSPTET, você não conseguiria fazer aí isso. já é complicado, porque ele não troca, né? Como é que eu vou, como é que eu vou trabalhar em um rendimento de um ano se esse token não modifica? Ele basicamente o Nossa, preço dele é determinado pelo secundário, né? entendi. Daí Então você consegue, tem você consegue algumas criar. vantagens, Entendi. tem algumas vantagens e desvantagens, porque ele é assim, né? Porque usar assim, né? Entendi. Então, tem esses detalhezinhos. Faz sentido que você cria. Você pode criar um recebível dentro dele e segregar. Faz sentido.